Fala, Santista, como é que você está? Tudo bem com você? Estou aqui após alguns dias de ausência, alguns dias sem vídeo. Tivemos várias notícias sobre o Santos. Eu acabei não fazendo vídeo sobre nenhuma delas. Estive realmente ausente, acho que foi uns 10, 15 dias, não lembro ao certo o total. Mas estamos aqui para falar não sobre essas notícias. Eu até vou fazer um vídeo sobre algumas delas nos próximos dias, mas hoje falaremos do pré-jogo de Santos e Corinthians, porque amanhã jogaremos contra o Corinthians, clássico na Vila Belmiro, às 9h30. E como eu falo em todos os jogos, o Santos precisa ganhar, porque o Santos está uma posição fora do Z4, e o fato é que o Santos não tem ajudado muito, né? O Santos precisa ganhar para poder se afastar. E amanhã não é exatamente um confronto direto, mas se a gente ganhar, a gente pode diminuir bastante a diferença de pontos para o Corinthians. O Corinthians hoje está com 33 pontos e nós com 28. Com uma vitória amanhã, chegaríamos aos 31 pontos. E além disso, nos afastaríamos um pouco mais da zona de rebaixamento, porque o Vitória hoje tem 25 pontos. E caso, por exemplo, não ganhe, o Santos ficaria 6 pontos de diferença. É isso mesmo, né? 6 pontos. Exato. Então, é um jogo importante que o Santos realmente precisa ganhar, como eu falo em todos os vídeos, o que é bizarro, mas tudo bem. O ano do Santos não é muito bom e a gente precisa encarar um pouco os fatos e poder fugir realmente da zona de rebaixamento, que é acho que o mais importante neste momento. Sobre a escalação, temos novidades e algumas das notícias que aconteceram na semana foram sobre essas novidades. Então a gente vai ter 3 desfalques para o jogo de amanhã, que é Neymar, segue machucado, se recuperando e deve voltar somente em novembro, então não deveremos ter Neymar, já era esperado pelas lesões que ele tem tido. Não devemos ter Tiquinho Soares, que cumpre suspensão do último jogo e que tomou o cartão amarelo. E também não teremos Tomás Rincon, que sofreu uma lesão nessa semana, durante o treino, uma lesão na coxa. Então, provavelmente não teremos Tomás Rincon nesse jogo contra o Corinthians, mas poderemos ter algumas voltas. E as voltas são importantes, voltas no meio campo, que é o de Gabriel Bontempo, que tinha uma lesão na coxa, se recuperou e está disponível para poder jogar, e pelos treinos ele tende a ser titular. Podemos ter William Arão, que também vinha se recuperando, também está pronto e apto para poder jogar contra o Corinthians. Caso o Vojvoda quisesse um time um pouco mais defensivo, ele poderia optar pelo William Arão no meio de campo. Eu acredito que ele deve optar pelo Bontempo. Eu escolheria o Bontempo, né? Então, vamos ver o que ele vai decidir. Mas eu escolheria o Bontempo, acho que ele dá uma dinâmica melhor no meio de campo. E também Vitor Hugo, que também tinha se machucado na coxa, se recuperou e também está disponível para o jogo de amanhã. Então é um jogador diferente, um pouco mais de imposição, um pouco mais de marcação também. Um pouco diferente do Arão. Eu acho que ele também dá uma dinâmica legal para o meio de campo. Mas eu acredito que o Vojvoda deve ir com um Bontempo. Eu acho que muito pela questão da verticalidade. Eu já comentei nisso no vídeo do Vojvoda, que ele tem muito um jogador de meio campo que faz muito isso. E o Bontempo é um jogador que agrega nesse ponto de verticalidade, né? Buscar a bola na defesa e levar ela para o ataque muito fácil. Então, como eu falei, não falei, na verdade. A escalação para o jogo de amanhã, possível escalação, é Gabriel Brazão, Igor Vinícius, deixa eu colocar até aqui, Adonis Frias, Luan Pérez e Escobar, ou talvez o Souza, mas deve ir com o Escobar, acredito eu. João Schmidt e Zé Rafael. Bom tempo e Roleiser, então a única alteração foi a saída do Barreal para a entrada do Bom Tempo, e eu acho que é uma mudança bem legal. Eu acho que é o que eu falei, o Bom Tempo ele coloca essa questão da verticalidade e de trazer muito a bola da defesa para o ataque, né? O que o Barreal não faz tanto. E o Roleiser, que é o meio de campo que vem jogando mesmo. Guilherme e Lautaro Dias. Então não muda muito a escalação. A única escalação mais impactante é a entrada do Bom Tempo, que vinha se recuperando. Não sei se vai ser ele. Pode ser que de última hora, o Vojvoda mude de ideia, mas essa é a provável escalação para o jogo de amanhã. E é isso. O Mike também é um retorno, eu acabei não falando, mas ele é um retorno que não jogou contra o Ceará. Inclusive, eu não fiz o pré e pós-jogo de Ceará, e não vou falar sobre isso. Mas podemos ter Mike de novo na lateral direita. Acho que ele deve ir com o Igor Vinícius, justamente por
porque ele tá voltando de lesão, o Mike, então deve optar por algo mais seguro. É isso, pré-jogo de Santos e Corinthians, precisamos ganhar, como sempre. Esperamos que ganhe, jogo importante na Vila. Esperamos que seja amanhã, tem pós-jogo, vídeo de pós-jogo, esperamos que seja de vitória. E eu falo isso todo vídeo, mas esperamos que seja de vitória.